Boa noite. Na aula anterior, nós paramos, ficou de eu mostrar para vocês, na página 12 da apostila da FATEC, sobre a agropecuária industrial ou instituições financeiras administrativas. Pode passar. Esse slide aqui nos mostra de uma forma bem resumida, é claro que ele está cortado, a nossa tabela da página 12, ele mostra que a agropecuária, no período de 1947, que teve um índice de 20,7%, em 2005 ele teve uma queda maior. Por quê? Ele foi para 8,3%. O que isso nos traz de reflexão? Que a agropecuária, nesse período de 47, tinha maior índice de produção, claro, que ela lucrava mais, e ela foi decaindo no transcorrer do tempo. Nos dá a entender que a produção agropecuária agropecuária, ela vem decaindo devido à falta do lucro. Ou seja, a produção vem caindo, o rendimento vem caindo também, e acontece que as pessoas na área rural começam a ir para as áreas urbanas. Se você analisar, o índice industrial teve um aumento, que de 25,2% ele passa a ser 38,7%. Teve um aumento mais elevado, tá ok? Então quer dizer que a parte industrial teve um solavanco maior, teve força maior, porque lucrava-se mais. Nas instituições financeiras e administração pública, também teve os dois índices mais elevados, que de 3,2 nas instituições financeiras passou de 9,0, certo? Administrações públicas ou setores públicos ou outros serviços, teve de 6,1% foi para 10,2%. Ou seja, um índice bem elevado nesses setores. Esses dados, pessoal, foram retirados do IBGE no período de 1947 a 2005, certo? O outro dado mostra uma taxa de crescimento do PIB real do Brasil, que no ano de 1970 a nossa agricultura estava em 1,0. Já em 2005 ela teve uma queda muito alta, chegando a 0,8. Se você analisar na página 13, se você analisar em 93, teve menos 1,0 a sua produção. Então, nos dá a entender que o nosso PIB real do Brasil, na parte de agricultura, vem decaindo ao longo do tempo. Ok? Na área industrial, claro que teve um aumento, no outros serviços também teve aumento. A taxa de participação do PIB, agora no estado de Goiás, em 1990, na agropecuária, estava em 20,5%. Em 2013, ela passa a ser 23,9%, quer dizer que ela já teve um aumento. Já para o setor industrial também teve um aumento, onde em 1990, 14,5% e também em 2013, 35,6%. Ou seja, determinado tipo de regiões ou de estado, no caso do Brasil, a nosso índice vai alterando de acordo com nossas regiões, no caso citando estadual. Agora, o peso da média, na verdade, a média de capacidade, isso é medido para quê? Para ver o índice índice inflacionário, vamos dizer assim, índice percentual de cada período. Então, quer dizer que no período de 1907 ou 47, a nossa produção agrícola era bem maior do que se encontra hoje. Quer dizer que o lucro no setor agrícola era maior do que nos dias de hoje. Tá certo? A nossa medida agrária pode ser usada com a finalidade de medir nosso negócio agrícola, cujo objetivo é fazer uma avaliação quanto aumentar a nossa produção, aumenta-se os gastos, sim, e maior será o meu lucro. Lembre-se, a maior aumentou a nossa produtividade, aumenta a nossa produção e os nossos lucros também é. Ou seja, o volume produzido decorrente ao crescimento é a unidade produtiva. Ou seja, no caso até, quanto maior o nosso volume de produção, maior será a nossa produtividade. Tá ok? Pode passar. A inovação dos modelos de negócio, só agora nós entrando na aula,
ela serve para quê? O nosso produto, o nosso serviço que nós trabalhamos, no caso que vem oferecido, para o mercado. Ou seja, o que nós produzimos nós produzimos para entregar para a sociedade. E esse produto, às vezes, se ele estiver fora de mão, ele não estiver trabalhando de uma forma legal, é a mudança do produto. O que seria essa mudança? Para que ele possa ser melhorado para entregar de uma forma mais qualitativa, de uma forma mais plausível para o nosso cliente. Okay? O exemplo que está sendo citado ali, no caso o automóvel, ele é alugado ao consumidor. Ele passa a pagar de uma forma mensalista para o uso do direito desse veículo, certo? Ou seja, é o produto qual eu tenho para oferecer, o meu serviço que está disponível e a qual ele paga por esse montante todo. Ou seja, no sítio, o cara produz, o produtor rural, ele produz determinado alimento, gasta-se com transporte, né, oferece o serviço e traz até as nossas mesas, certo? Que os determinantes da produção rural variam os limites ao oferecer adoções tecnológicas, tais como inovações tecnológicas, instruções de alimento habitacional e outros serviços, como também integrantes aos bens domésticos e disponibilidade de lazer, entre outros. Outro detalhe bem importante sobre esse slide é que a renda do empregador do meio rural é a base principal para que a produção possa ocorrer. Porque se o sítio ele não estiver dando lucro plausível, obviamente o cara vai parar de produzir. Por isso que no slide anterior mostra um índice alto, baixo no setor agrícola. Porque o sítio não lucra mais como antigamente, a pessoa na verdade ela vai parar de trabalhar naquela área, ou arrenda ou sua propriedade para cana, e assim sucessivamente vai trabalhar no setor industrial e vai lucrar mais. Então, devido a essa baixo lucro na área rural, faz com que a pessoa venha sendo desmotivado a produzir. Um exemplo pode ser citado, o pessoal que anda na parte rural vê tantas casas abandonadas por causa disso. Pelo fato do sítio não apresentar tanto lucro como mostra. Na página 16 mostra o melhoramento tecnológico, que deve ser principalmente a curto prazo. Para quê? Para aumentar os benefícios e diminuir perdas na produção. Pode passar. Esse slide principalmente mostra de uma forma resumida o setor de um negócio dentro da área rural ou industrial. Modelo de negócio. Primeiro de tudo, você tem que analisar quem é seu cliente. Quem é seu cliente, para quem você vai oferecer, quem que é teu público-alvo. Primeiro de tudo. Segundo, a mercadoria a qual você deve trabalhar. Com o seu produto, se tem a necessidade e o desejo de compra do que você está oferecendo. Logo embaixo, a proposta do valor a ser oferecido. Que proposta é essa? Teu produto está com um preço legal, está no nível do mercado, não está muito alto, não está muito baixo, que é produzir o serviço, as soluções, na verdade, e com isso você consegue trabalhar e fechar o ciclo, fazendo com que a pessoa, aquilo que você vai produzir, não fica nem muito caro, nem muito baixo, sabe se está precisando, se tem uma necessidade, se vai ter saída daquele produto, porque produto parado no estoque é prejuízo. E como você deve fazer isso? Criar o valor, pesquisar a necessidade, ver se o preço, como eu citei anterior, está legal. Também a captura e entrega do valor, pondo tudo isso em mão, você consegue trabalhar de uma forma legal o seu produto, vendendo ele a um preço acessível a todos. E quanto à parte financeira, que os custos que isso gera, principalmente quem tem que pagar esse produtor, esse custo, claro que vai refletir no consumidor. Ou seja, o custo que seu produto gerou, você tem que lucrar sobre ele, senão você leva prejuízo. Então, esse modelo de negócio nos traz de uma forma resumida a produção, como deve trabalhar no negócio, tanto agricultura como industrial. Pode passar. Esse fator aqui nos mostra, de uma forma resumida,
Esse slide, na verdade, mostra de uma forma resumida os nossos determinantes da inovação tecnológica. O que seriam esses determinantes da inovação tecnológica? Lá, ativos complementares. O marketing é a base principal para que você possa trabalhar com o seu produto e tenha uma ótima venda. Produção competitiva. Se seu produto, na verdade, está tendo uma competição, ou seja, quem é seu público-alvo, quem é seu concorrente, estudar ele. A distribuição e serviços pós-vendas. Esses fatores encaixam com que a produção, aquilo que você está trabalhando, o seu produto, seja de cada forma, cada ícone que eu citei, para uma forma melhor de trabalhar e entrega. Ativos de inovação, por exemplo, o que tem que ver? O design. Se você não tem a necessidade de trabalhar com determinados produtos, por exemplo, com grão de milho, que seu sítio não está propício, a renda está infértil, você não tem a necessidade de promover esse gasto, esse montante, para que a pessoa possa trabalhar, para que a produção no final não seja lucrativa. Então, primeiro de tudo, a inovação tecnológica e o marketing e o estudo sobre aquele terreno onde você está trabalhando é de extrema importância para que a produção ocorra de uma forma mais plausível e lucrativa. Pode passar. Os determinantes da produção rural, na verdade, é o período que o período que fornece entre os processos tecnológicos de cada propriedade. O que seriam esses determinantes? Se determinado tipo de sítio tem um índice alto de pH, o outro não, tem que ser feito um estudo para que ambos os dois possam ter uma produção legal. Na verdade, é a qualidade de vida do produtor através de uma sociedade que envolve habitação, lazer e serviços de saúde. Essas mudanças tecnológicas, na verdade, pode provocar impacto principalmente macroeconômico na renda, tanto do meio rural quanto na cidade. Quer ver um exemplo? Se aquele sítio que ele produz determinado tipo de alimento, vamos citar o milho, e se esse milho teve uma queda muito alta nessa produção, afeta principalmente quem? O consumidor final. Se tem falta desse produto na banca, óbvio que esse produto vai ter um preço mais elevado. Tá? Por isso que essas mudanças tecnológicas na agricultura provocam esses impactos. Outro exemplo também das mudanças tecnológicas hoje você pode arar uma terra com mais facilidade de acordo com o maquinário. Esse setor também provoca grandes impactos no setor empregatício. Tá? O maquinário hoje faz 4 vezes a mais o trabalho que um homem podia fazer e com pouco custo. Ok? Pode passar. A inovação tecnológica mede principalmente a qualidade de vida do produtor, a renda dele, a produtividade ou a produção e o meio ambiente. Essas premissas a quais foi citado é de extrema importância, porque se o sítio a qual está sendo produzido tem um índice de desmatamento muito elevado, a vida naquela região vai ser diferente como era antigamente. Então, a inovação tecnológica nada mais, nada menos, que envolve a parte econômica e social, tanto do produtor e quanto ao meio ambiente. Esses dois setores é de extrema importância, tanto na produção de determinado alimento, quanto na vida do produtor. Pode passar. A sazonalidade e estacionalidade, na verdade, é bem o seguinte. Ocorre de diferentes fases da planta, ou seja, para cumprir o seu ciclo em épocas ou estações no caso, estações do ano, como climático. A sazonalidade, na verdade, é usado para falar sobre o quê? Venda, no caso da parte administrativa, usado para falar de vendas de produto no decorrer do ano. Determinado período do ano, ele tem aquele produto e outra parte do ano não tem, certo? Como exemplo, a manga.
Determinada parte do ano você não encontra manga e outra parte do ano você encontra. A estacionalidade é o período de estacionamento, ou seja, é aquela parte onde estagna, que para-se tudo. A estacionalidade, na verdade, é a precipitação, digamos assim, a variação que mantém de forma estacionária, repetindo através ao ano aproximadamente a quantidade daquele determinado produto. O que seria assim, na verdade, em outras caráteres? O período de chuva, aquele período chove e depois para. Seria nessa forma. Pode passar. As datas sazonais. 1. No verão, se encontra mais bebida, sorvete, protetores solares, certo? É o período que mais vende. Claro que bebidas e sorvetes você pode encontrar no resto do ano, mas a parte que mais vende é no par do verão. Já no carnaval, bebidas, artigos para festa é que tem mais saída. Volta às aulas, material escolar. Quer ver outro exemplo que possa ser citado? O período de Natal. Produz peru o ano inteiro, mas o ano que mais vende peru é no período do Natal. Pode passar. Esse slide aqui mostra, assim, de uma forma resumida, a safra e entre safra. Se você parar para analisar, o índice sazonal do preço da safra, ela tem um índice muito baixo no período da safra, devido à procura, e um índice muito elevado na entre safra. Depois entra um período estacional, ou seja, esse período de estacionalidade é o período que para, certo? Depois desse daqui é transcorrer de um mês. Depois desse ciclo, o que acontece nesse entre safra? A produção ela vem se decaindo ou estabiliza, depois ela aumenta o seu preço, de acordo com a falta do produto no mercado. Pode passar. Os indicadores agora na parte industrial, o indicador das indústrias, ou produção industrial, se você analisar entre 2001 a 2012, 2006 a 2012, em base de produção industrial, ela teve uma queda muito drástica no período entre 2005, certo? 2006, 2007, 2008. E ela teve um período muito baixo em 2006, depois ela vem estagnando uma base muito alta em 2007. Resumindo esse slide de uma forma bem simples. Em 2012 teve uma queda muito alta. Aqui no caso está mostrando em 2012 a queda das indústrias em base de produção e empregatício teve uma queda muito baixa. E continua num período estacional, ou seja, esse período a qual a empresa não consegue mais voltar ao que era antes. Vai voltar, mas ela vem estabilizando esse processo, que é corte de gasto, pouco lucro, e a qual a empresa ela tem que se manter em pé para continuar produzindo. O indicador aqui mostra nos gráficos ali um índice muito alto, em determinada parte dos períodos ali, um índice muito alto da produção. E teve um período que ela teve uma queda muito elevada. E essa queda foi o período onde as empresas apresentaram problemas drásticos de lucro ou de produção ou na base de empregatício. Pode passar. A duração do ciclo produtivo, no caráter biológico, esse caráter é consequências, na verdade, da economia. Por exemplo, se o produtor rural ele planta determinado tipo de produto e esse produto encontra-se com problemas de praga, etc., esse é um dos fatores biológicos que afetaria principalmente aquela determinada safra, afetando principalmente o plantio, dando reflexo em aonde? Reflexo principalmente econômico. Ou seja, a vantagem na exploração de outras culturas ou de conhecimento sobre determinado tipo de combate a essa praga varia, que é a situação de risco, que é elevar os investimentos e produção de acordo com no transcorrer do ano. Então, os caracteres biológicos afetam principalmente na economia e na atividade produtiva, ou do sítio e assim sucessivamente. Pode passar. As
perecibilidades, na verdade, vem a ser o seguinte: perecibilidade é onde o produtor origina, o produtor rural necessita da colheita e o transporte realizado às técnicas apropriadas no momento certo, no momento de colheita, com rapidez e evitar a perda da qualidade. Muitas vezes, no caso, as plantas é acolhida verde ao longo do período para que ela não venha estragar no transcorrer. Um exemplo que pode ser citado das hortaliças, que é geralmente encontrado consumido em curto espaço e distribuído relativamente uniforme ao longo do ano, certo? Isso também, as perecibilidades, significa que determinado produto ele só pode ser consumido, ele pode ser consumido rápido, senão ele estraga. Que é, de uma forma, resumindo isso daqui, é a perca evitar a perda desse produto para que não aconteça a falta desse produto no mercado. Então, essa perecibilidade é evitar a perda do produto, que ela é consumida em curto prazo. Pode passar. A especificidade biotecnológica reflete, na verdade, o que é importante, na verdade, que é a variedade tecnológica biológica, tanto na produtiva de certas regiões ou condições climáticas, somente poderá ser transferida para outra região. Por exemplo, semente de regiões frias pode se desenvolver em regiões de clima quente. As biotecnologias nos traz, de uma forma bem resumida, que a variação do clima pode plantar em várias espécies de planta a vários tipos de regiões ou clima. Essa especificidade biotecnológica é a variedade tecnológica que serve para traduzir, ou seja, serve para nos orientar e fazer tipos de plantios em regiões quentes ou de regiões frias. Pode passar. Essa questão da FATEC considera o texto aparentemente a seguir para responder às questões. Essa questão aqui é da FATEC. Essa questão, na verdade, ela é o seguinte. Ela fala o seguinte, entre aspas, o Grupo Móvel de Ministérios do Trabalho encontrou 421 trabalhadores em condições consideradas degradantes em Quiniópolis, Goiás, sul do estado. O Ministério diz ter resgatado os trabalhadores originários na maioria de outros estados. Eles atuavam no plantio e no corte da cana-de-açúcar em frente de trabalho da empresa agropecuária Campo Alto, sociedade anônima dirigida por um conselheiro da única União Industrial de Cana-de-Açúcar. A questão vem, a situação como a descrita no texto tem sido comuns pelo menos desde as décadas de 70 e estão relacionadas ao crescimento no campo brasileiro. Aí vem as alternativas assim, a questão A. As relações de meação em áreas da agricultura familiar. B. Da prática do arredondamento capitalista por cooperativa de trabalhadores. C. Do trabalho assalariado temporário nas áreas da monocultura. D. Do sistema de colonato nas áreas de culturas tradicionais. E da cultura orgânica baseada no uso intensivo da mão de obra. Aperta Enter. No caso da questão correta, que eu não estou conseguindo ver. Não dá, aperta Enter. Não, no slide. Aperta Enter, é isso. No caso da questão aqui, a questão é A, das relações da meação em áreas particulares. O que essa questão nos traz aqui? Sobre o uso e corte da mão de sobre o uso e o corte da cana de açúcar e também da mão de obra escrava, tá? Pode passar. Isso nos traz também os riscos bioclimáticos, que na verdade é a agricultura científica que envolve a tecnologia moderna, certo? Que é a irrigação, aperta Enter.
e o emprego de produtos fotossanitários e a modificação no caso de pragas e doenças. Na verdade, o bioclimático envolve as características das plantas e modificações dela, tais como planta que aguenta sobreviveria a determinados tipos de ataque de praga, ou também aguentaria estiagem, vento, geada, chuva e temperaturas quentes. As causas, principalmente, no caso disso daqui, dos riscos, associam aos agentes biológicos, climas, que pode atingir a agricultura de uma forma desavaladora e acabando, no caso, com a produção daquela determinada região e o desestímulo da produção ou do produtor. Pode passar. A ciência econômica, na verdade, ela nos traz de uma forma resumida, nos traz de uma forma resumida bens e serviços. O cara produz determinado produto e nos oferece ele à sociedade. Desenvolver planos para soluções de problemas financeiros, econômicos e administrativos. Também tanto empresa como comércio, né, de serviços e indústria no setor financeiro. Então, ciências econômicas, o conceito principal é bens e serviços daquele determinado produto e nos traz de uma forma resumida que devemos desenvolver metas ou planos para a qual nós podemos resolver problemas da empresa ou do sítio que venha transcorrer ao longo do período. Pode passar. Esse slide mostra de uma forma resumida. Por exemplo, nós temos o produtor, claro, aquele que produz bens, e nós consumidores. Os fatores a qual envolvem nesse setor de produção, ou o lixo que nós produzimos nesse transcorrer, pode abrir um leque ali embaixo de gerar novos outros fatores, novos outros produtores, a qual nos traz de uma forma bem resumida que os principais elementos da atividade econômica são as necessidades humanas, fatores de produção e a tecnologia disponível, que é a economia, na verdade, é o estudo que a humanidade realiza com as tarefas de organização de suas atividades. A economia, segundo o autor fala, ela vem de uma forma a utilizar o dinheiro e empregar os recursos escassos, né, ou aplicações alternativas, a mercadoria ao longo prazo, que é a ciência que estuda atividades produtivas, focalizando os problemas referentes ao uso eficiente dos recursos escassos para a produção de bens e estuda também a variação na alocação de fatores de produção. É isso que serve a economia, para fazer um estudo de uma forma resumida sobre tudo aquilo que está sendo produzido, certo? Para nós consumidores. Pode passar. Aí aqui o último slide nos traz de uma forma bem resumida, no que diz respeito ao comportamento recente da economia brasileira, julgue os itens que se seguem. A taxa de desemprego atual do Brasil contrata-se em níveis superiores às de alguns países europeus, como Espanha e Portugal. Essa questão é questão de economia. Claro que entre esses dois países, o índice de desemprego neles não vem a ser comparado com o nosso, tá ok? Então a questão está errada. Pode passar. Acabou.